A ideia da Super Geeks surgiu quando eu e minha esposa, a Vanessa, a gente morava no Vale do Silício, na Califórnia. A gente foi lá para montar uma startup de tecnologia que não tinha nada a ver com as Super Geeks. E quando a gente estava lá, começou-se um movimento para levar o ensino de Computer Science, ciência de computação, para dentro das escolas. Na hora que a gente viu esse movimento, eu me lembrei que eu fui uma criança, que eu aprendi a programar desde cedo, e a Vanessa tinha sido professora antes da gente montar a outra empresa que a gente tinha, então a gente viu essa oportunidade de montar um negócio que une programação e educação, e a gente viu que isso de fato ia ser o futuro, e não só por conta do ensino de programação para criança, para ser um programador, mas porque eu sempre soube que aprender programação desde cedo desenvolve muitas competências, muitos soft skills que as crianças precisam, criatividade principalmente, resolução de problemas, lógica, uma série de competências, soft skills, hard skills, que vão ser importantes para essas crianças para o resto da vida delas. Então a gente teve essa ideia lá no Vale do Silício, a gente começou a formatar essa ideia morando lá ainda, lançamos a ideia para o Brasil ainda morando lá, e aí quando a gente viu que havia um interesse de pessoas querendo fazer o curso, inclusive de pessoas querendo abrir franquia, a gente resolveu voltar para o Brasil para focar nesse negócio. Desde o começo a gente percebeu que isso seria uma franquia, percebeu que isso era um negócio totalmente franqueável por se tratar de educação, e obviamente era a forma mais fácil de expandir no Brasil por meio de franquias e também dentro das escolas. Nosso maior desafio foi chegar no Brasil falidos, porque a gente foi para os Estados Unidos para montar um negócio que acabou não dando certo, então a gente voltou para o Brasil com 300 mil reais de dívida. E como que a gente vai montar um negócio com 300 mil reais negativo? Não tem como, é impossível. A gente achava que era impossível, só que não era. O que a gente fez? A gente começou a ir atrás das escolas. Então a ideia era fazer com que as escolas acreditassem na nossa ideia e colocassem as Super Geeks dentro das escolas. A gente mandou um folder para todos os colégios particulares de São Paulo, e aí elas responderam, a gente foi até a reunião, só que elas queriam contratar a gente como professor, instrutor, elas não queriam que a gente treinasse o instrutor dela, ela não queria que a gente colocasse um professor lá dentro, né? Ela queria que a gente fosse professor e pagaria hora-aula de professor pra gente, o que estava fora do nosso plano. A gente estava montando um sistema de ensino replicável, não fazia sentido a gente ficar preso dentro de um colégio. No fim, não deu certo montar com as escolas, aí a gente alugou um espaço que dá palestras, porque a gente não tinha dinheiro para alugar um lugar. Nesse espaço, o que a gente fez? A gente montou num sábado uma palestra de apresentação para as famílias. A gente tinha esses leads porque a gente tinha lançado o site, tinha saído na mídia, então a gente tinha essas pessoas interessadas, e aí a gente divulgou, e essas pessoas, essas famílias foram até lá num sábado, foram várias turmas para apresentar o curso, e nesse dia a gente saiu com 70 matrículas feitas. Os pais pagaram o valor da matrícula ali na hora, sem conhecer a gente direito, sem saber se ia ser ali, se não ia, onde que ia ser. Eles acreditaram na gente e falaram, não, eu quero meu filho fazendo programação com vocês. Pagaram, e aí com esse dinheiro é que a gente conseguiu alugar o primeiro espaço, porque a gente viu que ali não ia caber. Então a gente conseguiu alugar uma sala ali perto, né, em São Paulo. Foi o primeiro espaço ali na Vila Mariana, atrás do Shopping Santa Cruz, e a gente começou as primeiras turminhas. Com computador usado, com mesa usada, com tudo usado, a gente começou as primeiras aulinhas. A Vanessa na recepção, imprimindo a apostila, eu ali na sala de aula, dando as primeiras aulas, e assim foi. Aos trancos e barrancos, a gente foi ensinando. As aulas ficavam meio que prontas 2 dias antes de acontecer, porque eu precisava testar essas aulas junto com os alunos, então eu testava, melhorava e ia formatando e melhorando esse material didático. E aí começou a surgir novas turmas, e aí eu tinha que contratar mais instrutor, e assim por diante. Aí 1 ano depois a gente começou a franquear, a gente começou a vender as primeiras franquias da Super Geeks. O momento da virada, na verdade sim, todo empreendedor quando começa um negócio, ele tem certeza que vai dar certo, senão ele nem começava. Quando a gente começou, a gente tinha certeza que ia dar certo. Obviamente que eu já comecei outros negócios que eu tinha certeza que ia dar certo e não deram certo. Inclusive o negócio que a gente foi abrir lá nos Estados Unidos. Então o empreendedor, ele é um otimista por natureza. Desde o começo a gente sabia que ia dar certo, só que a gente viu que realmente ia dar certo quando a gente começou a divulgação da Super Geeks e a gente começou a sair até na imprensa, a gente saiu até no Fantástico. O Fantástico da Globo foi lá gravar com a gente, entre outras mídias, Olhar Digital, e aí começou mais gente procurar, mais gente querendo franquia. Aí a gente viu que a gente estava indo no lugar certo, a gente estava indo para um nicho que realmente existia uma demanda reprimida. O propósito das Super Geeks sempre foi ensinar
tecnologia, raciocínio lógico, criatividade, com primazia, com muita qualidade. Então a gente sempre prezou muito pela qualidade. Não é à toa que hoje nós somos a melhor rede do segmento, sempre fomos. Prova disso é que a gente participava das Olimpíadas de Informática da Unicamp e a gente sempre ficava à frente de todas as concorrentes nossos. Os nossos alunos matavam a pau. Tanto é que as Olimpíadas pararam de aceitar escolas de programação justamente porque a gente estava muito à frente dos outros competidores. Então hoje em dia os alunos de escolas de programação, de tecnologia como as PIX, não podem nem mais participar dessas Olimpíadas. E obviamente, mais de 10 anos aí no mercado, a gente consegue ver aí pelos depoimentos, pelos alunos que hoje muitos viraram empresários, muitos estão trabalhando em empresas de tecnologia, muitos estão trabalhando na Europa, nos Estados Unidos. E isso foi muito legal de saber e de acompanhar esses alunos. E o futuro agora é a inteligência artificial. Obviamente que programação ela continua sendo importante, não para que o aluno seja um programador, porque a gente nunca quis formar programadores. A gente sempre quis formar pessoas com pensamento sistêmico, pensamento crítico, e esse sempre foi o nosso foco. E agora com inteligência artificial, a gente está focando que eles aprendam a dominar a inteligência artificial, eles têm que aprender a usar a inteligência artificial da melhor forma, seja na escola, seja no futuro, para que a IA não domine essas crianças, como está fazendo com muitos adultos. Então, muitos adultos estão sendo dominados pela IA, sendo meros usuários de inteligência artificial e fatalmente, muito em breve, poderão perder aí seus empregos para IA. Não é isso que a gente quer. A gente quer que os alunos aprendam IA para criar, para poder executar o que eles têm que executar, para fazer o que eles têm que fazer, para que usem a IA como um segundo cérebro, não como o primeiro cérebro. Então, o nosso curso de IA agora da Super Geeks é o melhor curso que tem do segmento para essa faixa etária. Estamos preparando também cursos para adultos, então tem muita coisa pela frente. A gente quer ver agora, o sonho da Super Geeks é ver esses cursos, seja de IA, seja de matemática, cálculo mental, programação, dentro das escolas públicas, particulares. A gente quer ver isso difundido Brasil afora.